Olá, tudo bem? Nós estamos começando hoje a terceira parte da série de entrevistas promovidas aqui pela TV Real Time 1, com especialistas em direito eleitoral ou especialistas em política, como é o caso do meu entrevistado de hoje, para discutir as novas regras e as resoluções do Tribunal Superior Eleitoral que vão reger a eleição desse ano em todo o Brasil. Trouxemos no primeiro dia dois advogados que trabalham especializados na área eleitoral, doutor Lelande Barroso, que é servidor do Tribunal Regional Eleitoral, doutor Robério Braga, que é professor da UEA, foi secretário de Cultura durante muito tempo. Ontem, na entrevista de ontem, também advogados especialistas em direito eleitoral, Maria Benigno e Yuri Dantas, e nesta última entrevista eu trago aqui o cientista político, que por muitos anos era só cientista político, meu amigo, meu colega de Universidade Federal do Amazonas, Carlos Santiago, mas com uma ampla vaga de atuação na área da política. Ele é, por exemplo, ele é membro do Comitê Amazonas de Combate à Corrupção, aquele fórum estabelecido ao longo das eleições para buscar ética na política, que teve como um dos seus patronos o antigo arcebispo emérito metropolitano de Manaus, Dom Sérgio Castriani, né? E é também membro da Comissão de Reforma Política e Combate à Corrupção da OAB. Carlos Santiago, muito obrigado mesmo por atender o nosso convite. Eu já lhe pergunto, teremos ética na eleição desse ano ou teremos mais corrupção? Tudo indica que se a sociedade brasileira, se o eleitor não tiver o voto consciente, não perceber da importância do seu voto para melhorar o sistema político, para melhorar a qualidade política do país e melhorar a gestão pública, se o eleitor não fizer essa reflexão da importância do seu voto, tudo indica que a corrupção será ainda maior no pleito eleitoral. Um novo palco de embate da política no nosso país é a internet e especificamente as redes sociais. Na resolução que vai reger a eleição desse ano, o Tribunal Superior Eleitoral incluiu um artigo no qual coloca lá como uma conduta criminosa do candidato, conduta vedada ao candidato, espalhar desinformação. Lhe pergunto, esse é um problema que teremos na eleição desse ano, uma vez que, por exemplo, não estamos ainda no período de campanha autorizado, mas estamos em pré-campanha e as redes já estão cheias de desinformação e mentiras. Você tem razão. Mesmo no período da pré-campanha, já existem inúmeras informações falsas para atingir adversários, principalmente para desconstruir imagens dos adversários. Mas, pela resolução do Tribunal Superior Eleitoral e por uma lei específica que trata sobre isso, quem espalhar, quem produzir, quem oferecer, quem vender notícias falsas terá uma punição de prisão, além de multas. E mais, Gerson, aquele que espalhar notícias falsas com o objetivo de destabilizar o sistema eleitoral brasileiro, se for uma autoridade pública, por exemplo, pode responder uma ação de investigação judicial, além de se tornar inelegível, pode inclusive responder por improbidade. Ou seja, aquele que vai questionar a veracidade do processo de votação, né, com notícias falsas, sofrerá também dura punição por parte da Justiça Eleitoral. Vamos dar nome aos bois. O presidente da República, Jair Bolsonaro, ele já se insurgiu, já fez críticas a esse artigo da resolução, porque ele considera que disseminar informações que ele considera reais, mas que muitos outros atores conseguem vir ali desinformação, é uma questão de liberdade de expressão. Portanto, ele ataca o TSE, ataca o presidente atual, que é o ministro Luiz Roberto Barroso, o futuro, que é o ministro Luiz Edson Fachin, que ficará apenas 3 meses na presidência, e também o presidente do TSE, que estará no cargo quando da eleição, lá em outubro, que é o ministro Alexandre de Moraes, a quem já chamou, inclusive, de filho de uma profissional do sexo. Então, lhe pergunto,
o TSE terá força para punir o presidente da República quando ele, por acaso, e numa eventualidade, disseminar desinformações e mentiras? O TSE já tem uma norma, né, aprovada pelo Congresso Nacional e tem uma resolução do próprio TSE. Quer dizer, ele pode responder, no caso do presidente da República, uma ação de investigação judicial eleitoral por abuso do poder político e também por abuso de informação. E se tornar, inclusive, inelegível. Então, não só é interessante o combate à fake news por parte da Justiça Eleitoral, Gerson, mas também pela sociedade. Acho que a sociedade não pode mais tolerar o uso de notícias falsas para vencer as eleições, para conquistar poder. Quem faz isso, certamente não será um bom governante. Agora nós estamos diante dessa questão do uso das redes sociais para impulsionar conteúdos nessa pré-campanha, e lá na campanha teremos novamente. A resolução do Tribunal Superior Eleitoral ela permitiu que houvesse um impulsionamento particular do candidato a esses conteúdos que ele espalha na rede social, mas proíbe que o candidato contrate uma empresa para fazer essa disseminação, o que ampliaria, ao final e ao cabo, a cobertura, o número de pessoas que teria acesso a essa informação. Isso não é uma firula? Não é um negócio que ele não vai poder conseguir dimensionar lá na hora da eleição? Olha, voltando ao caso das fake news, inclusive, se um adversário contratar terceiros para também disseminar informações falsas, também responderá não só o terceiro, aquele que foi contratado, mas também aquele que está sendo agraciado, né? Está recebendo o benefício daquela desconstrução de um adversário. Daquela questão daquela imagem. Esse também será punido. Mas é bom destacar aqui que na pré-campanha, no momento que nós estamos gravando esse programa, a Justiça Eleitoral diz de uma forma clara: o postulante a um cargo eletivo pode, por exemplo, promover reuniões, debates, conceder entrevistas de rádio, televisão, fazer discussões públicas sobre os problemas do Estado, do país, e fazer isso de forma até via internet e impulsionar as suas declarações, os seus sentimentos. Pode fazer isso. O que não pode, nem na pré-campanha e na campanha em si, é usar outras que não sejam candidatos, partidos ou coligação para fazer impulsionamento. Se assim fizer, além de pagará multas, conforme determina a legislação eleitoral. Se eleito, pode perder a diplomação? Depende do caso concreto, depende da forma como fez. Mas já te garanto que uma multa será aplicada. Punido será. Processo. Exatamente. Um dos problemas que em todas as eleições brasileiras e no Amazonas não é diferente, surgem... Até porque, Gerson... Sim, vamos continuar. Até porque, quando eu falo do caso concreto, porque pode ser que haja nesse movimento de impulsionamento, de aglutinar outros setores fora os partidos políticos, né, fora a federação, fora o candidato, uma outra pessoa, um outro grupo, né, de fora da campanha, promover esse impulsionamento, isso pode caracterizar, se agiu dessa forma um agente público, pode configurar um abuso do poder político e pode configurar também um abuso do poder econômico. Entendeu? O poder político existe e o poder econômico também existe. Só que há abusos. Então, nesse caso, você está... E a penalidade vai ter gradação. E nesse caso aí, exatamente, a penalidade vai... Inclusive, você pode, ter o registro de candidatura cassado por conta disso. Pergunta de relator de CPI, que é aquele que ele exige que o entrevistado diga sim ou não. O TSE estuda suspender durante a eleição os serviços do aplicativo Telegram, porque ele não tem uma política de controle de disseminação de informação. Isso não é um ataque à liberdade de expressão? Sim, eu concordo também com isso. Eu acho que a Justiça Eleitoral está muito preocupada com
disseminação, né, de notícias falsas contra o processo Ou eleitoral. o Telegram cria mecanismos ou ele sai? Não, está muito preocupado, tanto é que houve uma uniformização do horário de começo do processo de votação e ao término, né? Isso foi uma boa medida? Eu não acredito que eu não penso como boa medida. Eu penso assim como muitos estão colocando, que foi uma decisão política a um ato político de um dos mandatários da República desse país. Então, isso é preocupante, né? Então, no caso da empresa, a empresa até agora sequer respondeu uma intimação, sequer respondeu uma convocação. Então, se ela sequer faz parte de um processo, como é que ela vai ter os seus serviços suspensos no Brasil? Então, não podemos ter certos exageros. É preciso respeitar a liberdade de expressão também e a liberdade, inclusive, de comércio, né? De comercialização. E liberdade de expressão na política tem limites? Tem limites. Tem limites. Não pode sair falando o que quiser. Não pode fazer ataques à pessoa, né, contra a sua imagem. Então, e aí temos penalidades para isso também. Quer dizer, em tese, a política deve ser um debate de ideias e de propostas. Aquele que agir contra a honra, contra a história pessoal, familiar de uma pessoa, certamente não está contribuindo com o debate político. E a legislação eleitoral é bem clara com relação a isso. Além de conceder o direito de resposta, tem mecanismo jurídico também para punir esse tipo de manifestação. Doutor Carlos, como eu disse anteriormente, um dos grandes problemas das nossas eleições, que ciclicamente acontece, na época das campanhas surgem N institutos de pesquisa fazendo N tipos de pesquisa eleitoral, às vezes sem nenhum critério, basta se registrar a pesquisa no TRE e isso vira um instrumento de campanha, né? O tribunal, na sua resolução, ele tentou conter esse tipo de coisa, mas de uma forma que, visto pelas empresas do meio, as empresas sérias do meio, como uma forma também de cerceamento da liberdade de expressão ou da liberdade do cidadão de ter conhecimento do que está acontecendo, da opinião pública ter acesso a isso. Da parte ruim, que é essas pesquisas manipuladas e que não tem fundamento científico, eu lhe pergunto, quem tem o direito de impugnar uma pesquisa vagabunda dessa? O cidadão comum, o partido ou o próprio candidato que é alvo dela? Pela experiência, a legislação melhorou ou ficou ruim para a opinião pública de um modo geral? Não, são duas perguntas aí. São várias. Quem tem legitimidade para postular um questionamento com relação à metodologia da pesquisa? Porque a partir do dia 1º de janeiro deste ano, 5 dias antes de publicar uma pesquisa, o Instituto, a empresa, tem que fazer o registro junto à Justiça Eleitoral, que não tem um papel de censura, nem ela tem a função de publicizar isso. Não. Ela não tem esse controle, ela não quer esse controle. E nem a pesquisa é obrigada a ser divulgada, uma vez registrada lá. Então, mas quem pode ter acesso a essas informações? Porque a pesquisa tem que ter as informações, tem que, por exemplo, a metodologia, né, que foi aplicada, as pessoas, a quantidade de pessoas que foram entrevistadas. E tudo. Quem tem legitimidade para isso? A federação de partidos, no caso da federação, as coligações ou o partido político. Então, eles são legítimos para tocar esse ambiente. O mais grave não é as pesquisas. As pesquisas, eu acho que elas possuem uma tradição democrática, tem a liberdade de expressão consagrada na Constituição brasileira. O problema para a Justiça Eleitoral, eu acredito, assim, é as chamadas enquetes, né, que não tem metodologia científica nenhuma, não são pesquisas e podem, até o início da eleição, estarem sendo propagadas por aí pela sociedade sem nenhum critério. Mas depois que começa a propaganda em si, por exemplo, dia 16 de agosto, as enquetes também são proibidas. Você tocou no ponto agora há pouco, que é o abuso do poder econômico, né? Já nessa fase da pré-campanha, esse tema que nós discutimos há pouco, que é o do impulsionamento,
A resolução do TSE fala que o impulsionamento é permitido, observada a moderação de gastos. Como é que a gente percebe a moderação de gastos na disseminação de uma informação na internet, onde a gente não sabe nem onde as coisas... Uma foto que a gente põe, a gente não sabe nem onde que vai parar. Como é que a gente vai ter esse critério da moderação de gastos? A internet, quando você impulsiona, tem lá a palavra patrocinado. E aí vai ter... Você trabalha com razoável, Gerson. Se um candidato o tempo todo só faz isso, ou candidato não, me perdoe. Se um pré-candidato o tempo todo faz uso do patrocínio, não significa que ele esteja cometendo uma ilegalidade. Ele tem liberdade para fazer isso. O problema é o tamanho do custo, comparado com os outros possíveis postulantes ao cargo. Então, isso configura como um abuso de poder econômico. E isso... imoderação. Pois é, quer dizer, você tem que agir de forma moderada. Então, para não ter nesse período agora uma pessoa de um grande poder econômico disseminar as suas ideias, suas informações, muito além das condições de outros possíveis postulantes ao cargo. Então, é uma questão muito de interpretação, muito de razoabilidade por parte da Justiça Eleitoral interpretar esse tipo de crime, né? Seu trabalho no Comitê de Combate à Corrupção na política, ele deve ter se deparado várias vezes com o problema do abuso do poder econômico propriamente dito. A Operação Lava Jato, ela praticamente criminalizou o financiamento privado de campanha, a tal ponto que o Supremo Tribunal Federal teve que proibir esse tipo de financiamento das campanhas e o Congresso teve que fazer o quê? Teve que criar o financiamento público de campanha. E para a eleição desse ano, está indo um debate, devemos ficar ali entre 4 bilhões e 700 e 5 bilhões e 700 o fundo eleitoral, fora o fundo partidário, que é aquele que recebe-se todo ano. É possível falar em abuso de poder econômico quando o financiamento é puramente público? Sim. É possível, sim. É possível à medida em que você extrapola determinado tipo de gasto, né? Então você vai extrapolando determinado tipo de gasto e aí você está desequilibrando o processo eleitoral e isso vai ensejar um pedido de ação, né, de abuso de poder econômico. Agora, nesse período agora, na pré-campanha, por exemplo, Gerson, esses fatos relacionados ao abuso de poder político, abuso de poder econômico, eles são devidamente guardados, eles podem ser devidamente guardados, e chegando lá, no momento do registro das candidaturas, né, pelos partidos políticos, o Ministério Público pode ali pedir uma ação de investigação judicial eleitoral e trazer todas as informações com relação a esses abusos que tenham acontecido durante a pré-campanha. Então, muitos pré-candidatos estão aí fazendo determinadas despesas desproporcionais. O Ministério Público ou a sociedade civil vai arquivando, né, vai montando um dossiê para que no momento certo ele encaminhe essa proposta nesse sentido. Agora, no caso do financiamento público, né, no caso do fundo de campanha, é bom que se diga que não é só o fundo de campanha, também tem um fundo partidário. Isso soma, né, pode somar para as despesas eleitorais. É um montante bilionário, né? Precisava disso? Não precisava disso, até porque quando se fez uma ação junto ao Supremo Tribunal Federal para se declarar inconstitucional o financiamento empresarial, logo o objetivo era baratear as campanhas. E o Congresso Nacional acabou criando um fundo especial, que eu acho que é importante, mas com os valores astronômicos, né, com valores bilionários. E isso não encareceu, isso não barateou as campanhas, ao contrário. Isso pode ensejar, inclusive, privilégios para determinados partidos em detrimento de outros.
que irão receber uma quantia bem menor. Carlos, o presidente da República ele ataca a todo momento o sistema eleitoral brasileiro. Ele no ano passado todo ele falou sobre a urna eletrônica ser fraudável. Depois ele parou com isso, disse que a urna era segura. Mas esse ano ele já voltou a atacar novamente o voto eletrônico. Nossas eleições são limpas? Nossas eleições são limpas nesse aspecto do processo de votação. O processo da propaganda em si requer não só vigilância dos outros candidatos com relação aos seus adversários, vigilância para que não haja caixa 2, não haja abusos de poder econômico e abuso de poder político, mas também tem que ter uma vigilância da sociedade. As eleições precisam ser limpas, livres, porque só assim a gente vai consolidar o processo democrático no país. E aí um desdobramento dessa pergunta. Nossos candidatos eleitos, eles não fraudam os seus eleitores quando não cumprem suas promessas de campanha, como é comum no nosso país? Sim, isso acontece. Acontece inclusive com candidatos aos cargos majoritários, né? Candidatos que disputam as prefeituras, o cargo de prefeito, de governador, de presidente da República. Isso acontece porque eles são obrigados, no registro das suas candidaturas, a protocolar também um programa de governo lá junto à Justiça Eleitoral. E, geralmente, esse programa de governo não são realizados. E não acontece absolutamente nada para aquele que prometeu e não cumpriu. Mas tem um tribunal que ele é mais ágil do que a Justiça Eleitoral, que ele é mais ágil do que qualquer poder judiciário, que é o Tribunal do Voto. O eleitor pode, no dia da eleição, fazer um julgamento sobre o comportamento daquele político que foi eleito e não cumpriu as suas promessas. Carlos Santiago, muito obrigado mesmo pela sua participação aqui nessa nossa série de entrevistas para esclarecer a legislação eleitoral, as regras que vão reger a eleição de outubro. Mas eu queria lhe deixar uma última provocação que eu tenho feito aos seus colegas que vieram aqui nos dias que nos antecedem. Você teme uma eleição com violência, porque o clima de polarização está muito grande na nossa sociedade? Não temo, não. Sabe, Gerson, eu acho que quem tem essa visão de temor, certamente não acompanha as campanhas eleitorais que acontecem nesse país inteiro, né? Você acha que os municípios do Brasil inteiro, né, nos municípios do nosso país, não acontece conflito de grupos, né, de grupos inclusive tradicionais? O que eu acho interessante nessa polarização de hoje é que os campos estão bem definidos e que isso é bom para a democracia. Eu não vejo polarização como algo negativo. Eu vejo como algo positivo para o eleitor. Ele vai dizer, olha, eu vou votar no fulano porque ele pensa desse jeito na área da economia, na área da educação, na área da saúde, com relação ao papel do Estado, e vou votar nesse daqui porque eu sei o que ele pensa sobre meio ambiente, inclusão social. A sociedade vai ter clareza com relação aos postulantes. Isso mas a parte de perder vai aceitar o resultado? Sim, nós temos o Supremo Tribunal Federal tem decisões contrariando, inclusive, a presidência da República e decisões que estão sendo cumpridas, né? Em nenhum momento o Supremo Tribunal Federal decidiu, né? E a presidência da República, por exemplo, o poder executivo ou o poder legislativo ou a estrutura militar desse país deixou de cumprir as decisões do Supremo Tribunal Federal. Gerson, para finalizar, é o seguinte: a sociedade é que tem que mudar o nosso sistema político no país. E vem fazendo isso. A grande contribuição na sociedade brasileira foi, por exemplo, a Lei 9.840, de 99, que pune político que compra voto.
Foi um projeto de iniciativa popular. Assim como foi um projeto de iniciativa popular, a lei da ficha limpa. E também a sociedade civil foi ao Supremo Tribunal Federal pedir a declaração de inconstitucionalidade do financiamento empresarial nas campanhas. São movimentações de fora da classe política, mas que a classe política teve que aceitar essa movimentação na sociedade. A internet é um novo fator dentro do processo eleitoral, que não foi uma decisão dos políticos, foi um avanço tecnológico. Os políticos estão apenas tentando normatizar esse fenômeno que é a internet. Então, para melhorar a sociedade brasileira, os serviços públicos, para melhorar a classe política, precisamos de um voto consciente. E um voto consciente é votar pensando no bem-estar de todos. Carlos Santiago, muito obrigado mesmo pela sua participação. E a você que nos acompanhou nessa série de entrevistas, muito obrigado pela sua audiência. Considere assinar o nosso canal no YouTube, o Portal Realtime 1. Considere também seguir-nos nas nossas redes sociais, no Facebook, no Instagram e no Twitter. Acompanhar o nosso portal realtime1.com.br e até uma próxima oportunidade.